Quando eu falo memória, o que você pensa? Se você fosse definir a memória, como é que você falaria? Lógico, se você pegar um artigo científico, tem muitas coisas sobre a memória. É muito complexo esse tema, mas de uma forma bem elementar, compreensível, né? É a forma como o estímulo é captado, retido, conservado e armazenado. Então, vejam bem, a criança recebe uma informação, um estímulo. Olha, eu trouxe esse copo aqui pra gente hoje fazer uma brincadeira com ele. Tá aqui, o estímulo é apresentado. E aí, assim, mas eu trouxe não, eu trouxe 2. Então, é bonito, os copinhos são interessantes, né? São um pouquinho diferentes. Qual copinho você vai querer? Aí a criança escolhe um copinho, aí você pode brincar, né? De jogar alguma coisa dentro do copo, acertar, reproduzir o desenho desse copinho. Tudo isso a gente chama que é uma exposição direta. Não é uma exposição mediada, porque a criança não pensou sobre o copo. Ela só escolheu o copo e vai brincar com o copo. Então, essa informação que eu dei do copo, o pouco que eu conversei com ela e o próprio copo, essa imagem que a criança percebeu, ela vai ter uma informação. E quando essa informação chega no cérebro, ela é distribuída. Inclusive, uma parte é distribuída lá na memória de curto prazo ou memória de trabalho. Se amanhã, outro dia, nunca mais ela vê esse copo, ela vai esquecer que viu esse copo. Porque a exposição direta a um estímulo ou a uma informação não garante que você vai lembrar. Inclusive, isso acontece com a gente, que a gente não tem deficiência nenhuma. Quando é apresentado algo imediato, você faz e esquece, né? Esquece de fazer alguma coisa. Agora, essa memória, ela pode ser evocada, solicitada a qualquer momento, certo? Porque cada estímulo que entra, cada informação, os neurônios precisam dar uma resposta de compreensão do que é aquilo. A memória de curto prazo, ela também dá isso pra gente, só que ela não conserva, entendeu? Ela faz isso de forma imediata e depois não conserva. Então, você tem que pensar o seguinte: quanto mais significativo for essa informação ou esse estímulo, ou quanto mais você potencializar esse estímulo, mais as informações recebidas vão ser distribuídas e armazenadas. Ah, mas como é que acontece isso, Isabel? Primeiro você tem que pensar o seguinte: uma informação fragmentada, uma informação sozinha, isolada, não tem um contexto. Um copo. Beleza. Tá aqui a informação. O que que é isso? É um copo. Aí você pergunta para a criança: o que que é isso? É um copo. Fechou. Já acertou, sabe o que é um copo, né? Agora, quando você começa a dar várias informações sobre esse copo, a criança começa a formar uma ideia de por que que esse copo é verde. Então, você pode dizer: olha, eu ganhei esse copo numa festa. E nessa festa, cada pessoa tinha um copo de uma cor. Olha, só estou dando informações. Eu escolhi o verde. E o verde só tem um olho. Cada copo da festa tinha uma imagem também diferente. Tá vendo como eu estou dando informações, além de só apresentar o copo? Aí, conforme eu vou dar mais informações, a criança vai construindo essa ideia desse copo. Esse copo não é igual ao copo que eu tenho em casa. Esse copo é um copo diferente. E aí eu digo: olha, esse copo aqui foi dado na festa pra gente não gastar copo descartável. Então, a criança acaba formando um esquema cognitivo completo sobre esse copo. E aí a possibilidade de armazenar todas essas informações é muito melhor do que simplesmente o copo, que seria uma exposição direta e não mediada. Lógico, mas quando eu falo de potencializar o copo, é eu usar a informação, a ideia e o esquema cognitivo
mediado. Ah, mas o que é isso, mediado? É quando eu faço faço a criança pensar em todo o detalhamento deste copo. Então, aqui eu posso explorar o tipo de olho, cor de olho, a boca, quantos dentes, como é que é essa boca, o que será que é isso aqui, nessa ponta, que cor é essa daqui, que tamanho é esse copo. Ele pode comparar esse copo com outro copo, e aí a gente fica com muitas coisas diferentes, tipo de olho, semblante, o sorriso, a cor dos olhos, o tipo de nariz, o tamanho dos copos, a cor dos copos. Eu vou mediar tudo, entendeu? Então, essa informação, essa ideia e esse esquema vai ficar extremamente potencializado. Então, a criança acaba numa situação mediada, certo? Associando todas essas informações e dando sentido. Vejam, só aí você já vê uma grande diferença entre uma exposição direta e uma exposição detalhada, ou no caso aqui, mediada. Você costuma, às vezes, para o teu aluno que não tem, né, diz, meu aluno não tem memória muito boa porque ele não guarda as coisas na memória. Aí o que você faz? Você compra aquelas atividades que chama-se estimulação cognitiva, estimulação da memória. Estimule a sua memória com 11 exercícios. E aí a criança fica fazendo todo dia 1, 2, 3 exercícios daquele, que na verdade trabalham apenas uma exposição direta e cópia de um modelo. Então, o perceptivo é imediato. Vai lá e associa e já vai fazendo. Só que isso não vai melhorar a memória dela. Porque a memória só se torna potencialmente guardada lá na memória de longo prazo quando a criança constrói um significado sobre aquilo. E antes ainda de construir esse significado, ela tem que fazer muitas transcendências.